Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que você se sinta à vontade aqui na casa do Pai. Vamos se colocar de pé para adorar a Jesus. Nós viemos aqui para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Comece a aclamar a presença do Senhor aqui neste lugar. Nós queremos sentir essa presença maravilhosa. Nós queremos sair daqui cheios dessa presença, sair cheios do Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e enche, Senhor, as nossas vidas. Enche esse ambiente, ó Pai. Pai, não deixa nenhuma casa vazia, nenhum coração vazio, Deus. Faça morada, Senhor, em nossas vidas. Tira tudo aquilo que nos afasta da Sua presença, ó Deus. Tira tudo aquilo, Senhor, que nos faz ficar distantes de Ti, distantes da Tua face, Deus. Que nós podemos, Senhor, nos achegar mais perto de Ti, ó Deus. Enche esse lugar, Espírito Santo de Deus. Toca a vida, Deus. Toca a vida, Senhor. Toca a vida, Senhor. Toca, Senhor, com a Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Enche, Jesus. Enche, Senhor. Oh, Senhor, Tu és digno de adoração, ó Pai. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Não há outra além de Ti, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Enche, Senhor. Enche, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva, Senhor. Seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramado. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra ama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Oh, que seja hoje, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais a Tua glória, Senhor. Que seja hoje. Seja hoje. Declare agora nessa noite. Que seja hoje, que seja agora, que o Senhor vem derramar sobre as nossas vidas o Teu Espírito. O Teu Espírito, a Tua Shekinah, Senhor, a Tua glória, Senhor. Nós desejamos mais de Ti, Senhor. Nós desejamos, nós ansiamos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Receba, Senhor. Receba a adoração da Tua igreja, ó Pai. Receba, Senhor. Seja hoje, que seja agora, que o Senhor derrama. O Senhor derrama do Teu Espírito, Jesus. A Ti, Senhor, a honra. A Ti a glória, Jesus. A Ti a honra, Jesus. Declare a Ele a glória. A Ele a glória. Declare ao Senhor, queridos. A Ele a glória. A Ele a glória.
Vamos declarar mais uma vez essa verdade, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado o teu nome, Senhor, digno de glória e de louvor para todos sempre. Amém. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Declaro para o irmão que está do seu lado, que seja hoje o derramar do Espírito do Senhor, que seja hoje que o Espírito Santo de Deus venha te surpreender, vem impactá-lo, seu coração nessa noite. Você que está conosco pela transmissão também do culto, que seja hoje, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus queridos irmãos amados. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Muito bom recebê-los aqui. Nós queremos, no final do encerramento desta reunião de celebração, entregar para você um presente. Tá certo? Um presente. Você pode se dirigir lá no balcão de informação, lá no fundo, e retirar lá o seu presente, que nós queremos honrar a sua vida aqui conosco, viu? Bom, irmãos queridos, quero trazer aqui alguns recados importantes. Vamos começar com algo que nós estávamos esperando há dias para falar sobre esse convite. Para você que deseja se tornar membro dessa comunidade. Nós já estaremos, aliás, este mês de abril, e dando essa oportunidade para você dar o seu nome, fazer sua inscrição para curso de novos membros. Nós iremos entrar em contato com você depois, explicando como vai ser esse processo todo, tá certo? Mas eis uma grande oportunidade. Já várias pessoas já estavam nos procurando, desejosos em fazer este curso. Pois bem, nós já estamos agora dando os passos para que em breve nós iremos começar, mas enquanto isso nós queremos dar essa oportunidade que você deseja se tornar membro dessa comunidade, ainda que você ainda não esteja seguro, venha fazer o curso mesmo assim, que no decorrer do estudo, das ministrações, você terá muito mais clareza, muito mais paz, para que assim você possa tomar a sua decisão. Bom, outro aviso também eu quero compartilhar com os irmãos. Nessa terça-feira, se Deus quiser, nós iremos começar uma nova série de mensagens com este tema, a cada dia. O que a Bíblia já nos diz sobre isso? Quais são as promessas de Deus? E o que eu e você precisamos estar cientes e nos preparar para aquilo que estamos sujeitos a passar em nossas vidas. E para isso eu chamo você para vir, mas olha, de coração aberto. É uma noite especial de campanha, de oração, mas também uma palavra revelada de Deus, e eu tenho certeza que você sairá daqui edificado mais e mais para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, quinta-feira nós teremos aqui o nosso encontro Fruto Maduro, às 14 horas. Quero convidar mais uma vez, você que se encontra aí nessa fase da terceira idade, você venha participar conosco. Será um tempo muito abençoado nessa quinta-feira às 14 horas. Eu aproveito aqui fazer uma menção, gratidão a Deus pela coordenação, pela equipe toda que se doaram, trabalharam nessa última quinta-feira. Nós tivemos aqui a tarde da beleza e foi uma beleza, irmãos, foi maravilhoso. Ninguém saiu triste daqui, saíram assim sorrindo à toa, sabe? Sorrindo, contagiante, para a glória do Senhor. Foi algo muito especial. Eu quero louvar a Deus também pelos nossos profissionais da área da beleza, que se dispuseram, abriram mão das suas agendas para estarem aqui, reservaram um tempo para estar abençoando, tanto profissionais aqui da nossa comunidade e também de fora, pessoas que dispuseram separar esse tempo para abençoar, e realmente foi abençoador. Que Deus retribua grandemente esses irmãos. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Bom, nós estamos entrando a semana muito especial, um símbolo tão importante para o cristianismo, para a nossa fé, que é a celebração da ressurreição do Senhor. E para isso eu quero chamar você para se atentar nessa programação que nós teremos, especialmente domingo, a mesa da ressurreição. Vou falar daqui a pouco, tá? Primeiramente domingo, quero que os irmãos prestem bastante atenção, que nós teremos
um horário diferente domingo pela manhã. Nós teremos aqui uma manhã especial, a manhã da ressurreição. Às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui, 6 horas pontualmente, nós iremos começar essa celebração ao Senhor. Será algo muito especial. Eu encorajo você a estar aqui conosco. Logo nós teremos um café da manhã, ter um tempo de comunhão, e por razão dessa celebração, nós não teremos pela manhã às 10 horas, tá? Não teremos 10 horas da manhã o culto, a não ser somente às 6 horas, e aí sim, às 19 horas, teremos o musical da ressurreição. Está sendo tudo preparado com muito zelo, dedicação, e tenho certeza que será uma noite especial para glorificar o nome do Senhor e para sairmos daqui mais e mais esperançosos em Jesus. Chamo você para estar com sua família este domingo, lembrando aos pais que tanto pela manhã, às 6 horas, não teremos aqui o Espaço Kids, e também, por conta da celebração à noite, nós também não teremos o Espaço Kids, tá certo? Para as crianças, porque muitas delas, inclusive, estarão sendo aqui, estarão participando também dessa celebração. Agora sim, um convite para você, a mesa da ressurreição, dia 7 e 8, nós temos a alegria de fazer parte, irmãos, de algo tão simbólico e tão especial. Eu quero chamar você para abrir a porta da sua casa entre estes dias 7 ou 8 e convidar alguém para compartilhar este ato tão significativo. Olha, está ali uma instrução, né? Você vai separar uma refeição e com alguém convidando, e você vai usar o pão e o suco de vinho para ministrar. Não será ceia que você vai ministrar. Isso é somente para pastores ordenados segundo a nossa Constituição, mas você poderá, algo simbólico, compartilhar para a pessoa que estará junto com você, para trazer esse ambiente da ressurreição de Cristo e trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de inclusão, de comunhão. E eu encorajo você a fazer isso. Basta você mandar uma mensagem para esse telefone, o contato aqui da igreja. Somente com essa mensagem mesa, nós já iremos entender que você vai participar conosco deste propósito, e iremos encaminhar para você todas as instruções necessárias, tá bom? Seja versículo, seja uma orientação mais precisa, para que você possa assim ser encorajado mais e mais a ministrar. Além de você mandar essa mensagem, eu encorajo também você a fazer uma selfie, tira uma foto ali e mande para o contato da igreja, que nós iremos compartilhar depois, algo assim tão significativo para nós, para a nossa fé. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus. Não se limite isso somente, talvez pensar assim, nos vizinhos. Sim, os vizinhos, familiares. Hoje eu estava até sugerindo assim, olha, você poderá muito bem pegar uma refeição, pegar um bolo e pegar esses elementos e, por exemplo, passar uma tarde lá com coveiro, sabe? Você pensar em lugar que ninguém está indo. Quero te encorajar você a ser ousado. Vai em alguém que ninguém talvez foi. Eu vou ter um momento à mesa da ressurreição com alguém que talvez ninguém foi até eles. Quem? Já tem alguém já, eu vou só falar depois, tá? Senão todo mundo vai convidar eles. Mas é para encorajar você assim, olha, quem que eu vou convidar? Sabe? Talvez ninguém convidou essas pessoas, ninguém chegou até elas. Convide para estar. Será um tempo muito especial. Tenho certeza que nós iremos ouvir muitos testemunhos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Se hoje de pé, por favor, meus queridos, nós iremos neste momento devolver nossos dízimos, nossas ofertas, como um ato de gratidão, como uma atitude generosa no nosso coração. Você poderá fazer isso do quanto nós estivermos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, queridos. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Foi que perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és
és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te alegrar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Tu és exaltado, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, sedentos por ti, ó Pai. Nós queremos ser cheios, nós queremos ser tocados, nós queremos ser, Pai querido, usados por ti, ó Pai. Que o seu nome, Senhor, seja exaltado, Jesus. Que enquanto nós entoamos adoração a ti, o Senhor derrama da tua glória sobre as nossas vidas. O Senhor derrama, Jesus, em nossas vidas. Seja engrandecido, ó Pai. Tu és adorado, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos glória, Jesus. Nós te damos honra, Deus. Tua glória, Jesus. Tu é a glória, Senhor. Então vem, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tu és exaltado, Jesus. Tu és adorado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele, que é digno de adoração, que é digno de honra. Tu és santo, Jesus. Te damos glória, te damos
Mais uma vez, cante isso com todo o seu coração. Senhor, nós declaramos, Teu é o reino, o poder e a glória, porque tudo é Teu, tudo vem de Ti, tudo é para o Senhor. Ó Deus, reina sobre nós, receba toda a glória nessa noite, Senhor. Tu tens os domínios, o poder, Tu tens a autoridade, é o Senhor quem senta à ponta da mesa e tem a primazia, a excelência, a majestade. Tudo é Teu, Senhor. O banquete que é servido é Teu. A glória é Tua, o capricho, a ornamentação, tudo é para o Teu louvor. Essa canção, esse louvor é Teu. Nós somos Teus, nossas famílias são do Senhor. A igreja é Tua, ó Senhor. O reino é Teu. Por isso nós cantamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Senhor. Toma o centro da mesa nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda mais uma vez a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pode se assentar, queridos. Que bênção, obrigado, meus irmãos, por nos preparar para a palavra com essas canções que levam-nos à adoração ao Senhor. Amém, queridos, você está bem? Tudo em paz, em segurança? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Nós vamos, nessa noite, começar uma nova temática. Gostaria que os irmãos já colocassem ali. Esse mês de abril, vamos falar sobre a mesa, ou mais exatamente, a experiência da mesa. Eu acredito que todos aqui têm mesa em casa, né? Acho que é o único elemento, é o único móvel que não pode faltar. Nós, às vezes, trocamos por uma certa negligência, nós não nos atentamos e cometemos os erros, às vezes, de trocar o sofá pela mesa. Mas a mesa é tão essencial, tão importante, tão básico para a nossa vida, tão básico para a nossa família, para viver como família e em comunidade. Você concorda com isso? Tudo que a gente vai fazer envolve mesa. Quase que todos os móveis da nossa casa têm uma mesa, até um escritório tem uma mesa. Não serve diretamente para uma alimentação, mas é uma mesa. O fato é que nós temos experiências à mesa, e nessa noite nós vamos começar essa temática, e todo esse mês trabalhar essa temática tão especial, que eu tenho certeza vai falar no nosso coração, e vai nos preparar como família, muito mais até como família, a como vivermos na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Então te convido e já te lanço o desafio a não perder um domingo sequer, a estar aqui todos os domingos, ouvindo a palavra do Senhor e entendendo um pouco mais sobre a experiência da mesa. Bom, queridos, e nessa noite nós vamos falar da experiência da mesa da memória. Mesa da memória. Nós estamos aqui diante de uma mesa que foi preparada com tanto capricho, com tanto cuidado, zelo, amor, dedicação. Glória a Deus pela vida dos irmãos que se dedicaram a isso, sempre fazem assim. E essa mesa é apenas uma representação. Nós vamos falar um pouco mais dela depois, mais para o final dessa mensagem. Mas eu quero te chamar a atenção que na mesa, ou à mesa, nós temos experiências. E essas experiências marcam a nossa vida. Marcam a nossa vida. Portanto, eu te pergunto, você tem lembranças de experiências à mesa? Você tem? Você consegue trazer aí na sua memória algum fato, alguma circunstância, algum momento na sua vida que você estava à mesa e algo te marcou? Talvez uma refeição muito bem preparada, caprichada, gostosa, ou talvez um tempero especial que você jamais esqueceu ou nunca viu algo igual. Mas o mais importante de tudo, a companhia, a comunhão.
Mas muitas vezes a mesa, ela não só nos marca, a experiência da mesa não só nos marca com experiências boas, significativas, edificantes. Muitas vezes nós temos memórias de experiências não muito boas, tristes talvez, à mesa. Quem sabe com família, com amigos, quem sabe com histórias que de fato não são agradáveis, são desprezíveis e machucaram o nosso coração. O fato é, a experiência da mesa nos deixa memória. É só você pensar, nós fomos criados por Deus como seres humanos que necessitamos nos alimentar todos os dias, no mínimo 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, no mínimo. De uma forma saudável, nós precisaríamos nos alimentar 3 vezes ao dia, pensando sentarmos à mesa e, de fato, termos uma alimentação de qualidade, saudável, mas não sozinho, em companhia. Será que Deus está querendo nos ensinar algo? A mesa é importante, queridos, e nós vamos trabalhar a importância da experiência na mesa neste mês de abril. Eu lembro que falar de memória e de experiência à mesa, alguns aqui vão se identificar comigo, quando eu era criança, mais ou menos na idade do meu filho Lucas, 3 anos, quem sabe até 4 anos eu tinha, não me lembro exatamente, mas a minha mãe colocava uma lata de biscoito, eu não lembro a marca, não lembro que biscoito que era, mas ela colocava uma lata de biscoito grande assim, na cadeira para mim sentar-se à mesa nas refeições. E ali eu lembro que pequenininho eu tinha a expectativa, a ansiedade de chegar o momento da refeição, seja no almoço ou na janta, para estar à altura dos meus pais e das minhas irmãs à mesa. Poder sentar naquela lata e ficar na altura deles, olhar olho no olho, sabe, ser contemplado, ter ali comunhão. Não sabia nada disso, né, obviamente, mas o prazer da presença ali. Alguém se identifica aí? Já fez isso? Faz hoje? Hoje o Lucas e a Elô não sentem latas em casa. Hoje nós temos as cadeirinhas, né, de crianças. Na época até poderia ter, mas nós não tínhamos. E eu lembro que um pouquinho mais grandinho, numa dessas ocasiões, era muito marcante que meu pai, ele era um homem assim, ele já é falecido, ele é um homem fechado, sabe assim, um pouco carrancudo, ele não era muito de sorrir, não era muito de conversar, ele era um observador, ele ficava muito calado. E muitas vezes, na maioria das vezes, as refeições eram em silêncio, não tinha muita conversa, não tinha assim muito diálogo, sabe? Muitas vezes o diálogo o silêncio era interrompido por eu quando criança, ou minhas irmãs, ou propriamente a minha mãe, mas o meu pai era raro participar e conversar. Terminava a sua refeição e saía caladinho, né, na dele. Mas eu lembro que teve um dia, não sei a idade exata, houve assim uma conversa muito agradável e tanto meu pai quanto as minhas irmãs, a minha mãe e eu, todos nós nos envolvemos numa gargalhada, numa risada tão gostosa, queridos, tão gostosa, mas assim tão satisfatória que quase todos nós viemos ao chão de tanto rir. Eu não sei quem contou piada, não sei se o Espírito Santo nos envolveu ali naquele momento, eu só sei que foi uma experiência muito marcante na minha vida e que está aqui na minha memória, eu nunca esqueço. Quase todas as vezes que nos sentávamos à mesa depois disso, que aí eu lembrava, estávamos diante de uma realidade às vezes difícil de diálogo, eu sempre lembrava desse momento e tinha esperança. Interessante isso, uma criança que tinha uma boa memória de um fato significante e edificante na sua vida, que guardou isso no seu coração, e a partir desse fato, dessa ocorrência, isso lhe dava a esperança de um novo tempo, de uma nova realidade. Hoje, nós tentamos reproduzir isso em casa, eu, a Fabi e as crianças, sempre tentando tornar o momento da refeição agradável. Não é fácil, quem tem criança pequena aí, quem já teve sabe, não é fácil, mas a gente tenta.
porque é tão gostoso sentar à mesa em família e poder ouvir um ao outro, olhar para um para o outro, e nem sempre a gente está assim bem, né, de bem, nem sempre a gente está assim tranquilo, em paz. Às vezes você senta à mesa tendo que acertar algumas coisas com seu cônjuge. Às vezes você senta à mesa com seu coração um pouco ali agitado em relação aos seus filhos, ou os filhos em relação aos pais. Mas o fato é que quando sentamos à mesa, estamos um diante do outro. E ali não há máscaras, ali não há hipocrisia, ali não há o que esconder. Ali há a possibilidade de abrir o coração, ali há a possibilidade de se retratar, da escuta, do amor, do perdão. E sabe, a mesa é tão essencial na nossa vida, que eu acho muito intrigante, que Jesus escolheu a mesa, uma experiência na mesa, para deixar um grande legado e uma lembrança aos seus discípulos. Jesus escolheu a realidade da mesa para deixar memória em relação à sua vida e à sua obra. Isso não mexe com você? Será que a mesa tem tanta importância assim? É interessante, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26, quando o apóstolo Paulo ele está recitando ou lembrando acerca da última ceia, ou da instituição da ceia pelo Senhor Jesus aos coríntios, e diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se nós pensarmos no contexto dessa mensagem, queridos, por que Paulo está aqui trazendo à tona essa instituição da ceia que Jesus fez, e está registrado lá nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, lá no início do Novo Testamento. Bem no final de cada livro, você vai encontrar o relato muito paralelo entre esses 3 evangelhos, falando deste momento, o último momento de Jesus, sentado à mesa com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Jesus estava prestes a ir para a cruz, e ele escolhe esse momento tão básico, tão essencial, porém singular, para deixar um legado, marcar o coração daqueles jovens, marcar o coração da igreja, de todos os discípulos que viriam depois, marcar o meu e seu coração com a experiência da mesa. E Paulo, por que Paulo ele traz isso à tona aqui? Porque ele está escrevendo para uma igreja que, apesar dos seus dons e talentos, da sua estrutura, apesar da sua relevância, da sua grandeza, é uma igreja que estava com problemas. Você que já conhece os livros do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta e segunda carta aos Coríntios, você sabe muito bem, ou deve lembrar, que esta igreja carregava algumas marcas muito boas, básicas, essenciais de uma igreja verdadeira, porém, ao mesmo tempo, caminhava a passos um pouco distantes de uma igreja centrada na cruz de Jesus, uma igreja problemática. Lá no início do livro, ou melhor dizendo, há uns capítulos atrás, ele diz o seguinte: olha, eu tenho orgulho de vocês, porque vocês têm todos os dons, vocês têm talentos, vocês são uma bênção. É maravilhoso ver, estou parafraseando aqui, é maravilhoso ver o que acontece entre vocês e através de vocês. Vocês, coríntios, são uma igreja grande, uma igreja estruturada, vocês têm uma boa liderança, uma estrutura bem formada, vocês não têm falta de dom nenhum, de talento nenhum, vocês têm uma relevância na sociedade, vocês de fato fazem a diferença, porém,
eu não me orgulho de vocês quando vocês se reúnem como igreja nas suas refeições para celebrar o corpo de Cristo, para celebrar a ceia, para relembrar aquilo que Jesus fez. A tradição diz que no primeiro século, os discípulos de Jesus, as igrejas que foram instituídas no primeiro século, tinham uma tradição chamada a festa do amor, ou a reunião fraternal, que é quando eles se reuniam especificamente para uma comunhão de mesa, um grande banquete, uma refeição, um almoço ou uma janta, e ali eles partilhavam de experiências de vida, ali eles lembravam o que Jesus fez, eles partiam um pão. Mas o intuito único, ou propósito principal, direto deste encontro, dessas reuniões, era de fato celebrar a Cristo, celebrar Jesus. Era como igreja, realmente trazer à tona a vida de Cristo, lembrando do que Ele fez. Por isso que Paulo, ele diz o seguinte, olha, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo o seguinte, nesta questão das refeições, eu não tenho orgulho de vocês, porque ao contrário do que vocês deveriam fazer, respeitar uns aos outros, demonstrar amor uns aos outros e tornar essas reuniões, esses encontros realmente celebrativo, em que o amor e o respeito sobressaem. Sabe o que acontecia? Havia uma desordem, uma bagunça, em que os pobres, ou as pessoas com uma posição social mais inferior em relação aos ricos, eram desprezados. Os de posição alta na sociedade, os ricos, tomavam a frente e se banqueteavam, enchiam o bucho, se embriagavam. E quando os pobres, os necessitados, aqueles talvez mais humildes, talvez mais retraídos, quando chegavam para banquetear também, para participar da ceia, não encontravam o que comer. Olha que situação difícil, delicada, transtornante. E Paulo está dizendo, isso é horrível o que está acontecendo com vocês. Isso não pode acontecer com vocês. Vocês são a igreja de Jesus. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são uma comunidade. Vocês têm que viver em unidade. E não pode haver divergências entre vocês. Ele até cita o seguinte, mas é bom que haja divergências entre vocês, para que realmente aqueles que são aprovados sejam vistos, aqueles que realmente são verdadeiros, eles se sobressaiam, e a gente possa realmente ver quem é e quem não é. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala, vai dizer em alguns versículos anteriores. Havia um problema, mas Paulo está dizendo, olha, eu já ensinei vocês, eu já expliquei para vocês, vocês já sabem como que tem que ser. Mas como vocês estão com esse grande problema, vocês precisam voltar à essência, vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Então, assim como eu recebi do Senhor o que lhes entreguei, ele começa então a lembrar os coríntios aquilo que eles já sabiam. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês estão pecando, vocês estão indo para o caminho errado, então vocês precisam voltar para o beabá do Evangelho. Então vamos voltar, vamos ver o que Jesus fez, vamos ver o que aconteceu lá na primeira ceia, ou melhor dizendo, de fato, na primeira ceia instituída por Jesus, mas no último banquete em que Jesus teve com os seus discípulos. E aí Paulo começa a dizer, na noite que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Na noite em que foi traído, Jesus estava prestes a ir para a cruz. Numa sexta-feira, ele foi preso, interrogado e foi levado para a cruz. Foi crucificado, sexta-feira. Mas na quinta-feira à noite, ele se reuniu com seus apóstolos, seus 12 discípulos, a quem ele escolheu e caminhou 3 anos. Mais exatamente 3 anos e meio. Jovens que ele escolheu a dedo, que ele amou, pessoas especiais, pessoas importantes para ele,
e que dariam continuidade naquilo que ele construiu, estava começando a construir. Jesus escolhe a deixar a sua marca, quem sabe a sua maior proclamação, o seu maior legado é no momento à mesa, na comunhão com esses jovens. E é interessante que, se nós voltarmos nossos olhos lá para os evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber, até o Evangelho de João no capítulo 3 vai relatar isso. Nós temos algumas situações delicadas acontecendo aqui nessa última ceia. Não foi um momento assim maravilhoso, gostoso, alegre em todo o tempo. Houve intrigas. Nessa reunião, ou nesse banquete, foi quando o traidor foi revelado, Judas Iscariotes, foi revelado, e Jesus disse: o que você tem que fazer, vai e faça. Ele sai no meio da refeição e vai lançar uma proposta para os religiosos para vender Jesus. É nessa reunião, nessa refeição, nessa experiência, que Pedro é revelado, quando Jesus disse: Pedro, antes mesmo que o galo cante esta noite ou essa madrugada, você vai me negar 3 vezes. Nessa refeição, os apóstolos começaram a discutir entre si quem seria o maior, quem seria o melhor e quem se assentaria no trono junto com Jesus, quando ele reinasse no reino. Olha que situação delicada, gente. E aí eu fico me perguntando, Jesus sabendo de tudo isso, Jesus compreendendo quem eles eram, o coração deles, Jesus não perdeu tempo em ter um momento à mesa com eles, e mesmo nessa realidade, nessa circunstância, mesmo nessa refeição talvez pesada, porque ali Jesus anuncia a sua morte, anuncia a sua ressurreição e anuncia a sua volta, mas pensa que pesado aquela refeição, foi marcante para esses jovens, mas ali eles foram curados, ali eles receberam vida, ali eles tiveram um propósito, ali eles tiveram um norte. Jesus escolheu uma refeição para esse momento. Ele poderia ter ido no templo, ele poderia ter ido em qualquer outro lugar, lá no Monte das Oliveiras para fazer isso, mas não, foi dentro de uma casa, foi sentado à mesa, com as pessoas mais importantes para ele naquele momento, as pessoas que ele mais amava. E Paulo está dizendo: vocês, coríntios, estão no caminho errado, vocês precisam aprender com Jesus. Então vamos lá, como nós devemos servir ou participar da ceia do Senhor, dessa refeição comunitária, dessa refeição, entendendo o que o Senhor Jesus fez. Vamos voltar à essência. Não podemos perder o foco da nossa identidade em Cristo Jesus, não. Aí ele diz que Jesus disse o seguinte, quando ele levanta o pão, ele diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ah, queridos, a ceia do Senhor, ela nos mostra que nós fomos agraciados, nós fomos presenteados por Deus. Deus veio ao nosso encontro. É interessante que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas é interessante que os evangelhos vão revelar, principalmente no Evangelho de João, a fala de Jesus, dizendo que ele se entregou. Então, ao mesmo tempo que havia uma decisão, um plano eterno do Santo Deus, nosso Pai, Jesus se entregou, ele se deu. Ele se deu. Ele está dizendo, imagina a cena, essa cena da mesa com os 12 apóstolos, tão difícil, pesada. Os discípulos com dificuldade de entender que Jesus não estaria mais com ele, era o último encontro, até a cruz. E ali eles estão preocupados com o que vai ser depois. Quem vai tomar o lugar de Jesus? Quem vai dar continuidade? Gente, nesse ambiente, Jesus está dizendo o seguinte, é como se dizendo para eles: olha, isso não importa, não importa isso, o que importa é o que eu vou fazer por vocês.
O que importa é que eu estou aqui agora e que eu estou com vocês e aquilo que eu fiz por vocês e vou fazer. E Paulo está dizendo, Coríntios, vocês precisam voltar à essência e entender o propósito da reunião de vocês, porque vocês se reúnem como igreja, como corpo, para celebrar a Cristo, para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo, e não simplesmente encher o estômago, o bucho, não simplesmente se embriagarem, não simplesmente alimentar a sua carne, o seu ego, o seu pecado, e com isso desprezar o outro, com isso desprezar a igreja, desonrar a Deus. Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. E olha o que Jesus disse lá naquela última ceia: façam isso em memória de mim. Ah, queridos, como eu gosto dessa expressão, porque em primeira mão, lendo assim rapidamente, assim, sabe, com afobação, talvez a gente entenda que Jesus está falando, lembra da minha morte, lembra do meu sacrifício, e aí a gente lembra de Jesus, ou a gente volta ao nosso pensamento no passado, quando Jesus se entregou naquela cruz, e qual é o sentimento que nos vem? Tem muita gente que na ceia tem sentimento de luto. Misericórdia, gente. Aquela sensação de morte, de funeral, que isso? Ceia é celebração de vida, porque houve uma ressurreição, houve uma vida que ressurgiu da morte. E quando Jesus está dizendo, ele não diz o seguinte, olha, em memória da minha morte, ele está dizendo em memória de mim. Ou seja, eu quero que depois que eu partir, depois que eu for dessa terra, cumprir a minha missão aqui, vocês lembrem de mim todas as vezes que vocês sentarem à mesa. Todas as vezes que vocês estiverem juntos, todas as vezes que vocês estiverem em comunhão, todas as vezes que vocês partirem o pão, lembrem de mim, quem eu fui, o que eu fiz por vocês, o meu ensinamento, o meu amor que eu deixei e derramei sobre vocês, tudo, os meus milagres, as minhas curas. Então nós precisamos abrir o leque, queridos. Quando nós participamos da ceia, nós precisamos ter a vida de Jesus por inteiro. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi o melhor dessa terra, como diz o Precioso, o melhor dessa terra, o pão vivo que desceu do céu, o pão presente de cada dia, é o Senhor quem nos alimenta, o Senhor esteve entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, façam isso em memória de mim. E aí ele continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Os discípulos tinham muito vívido em sua mente, como um judeu, como um israelita, a saída do povo de Israel lá do Egito, quando estavam escravos há mais de 430 anos, ou em torno de 430 anos. Quando libertos por Deus através de Moisés, eles foram para o deserto, mas para sair do Egito, qual foi a forma que Deus escolheu para eles saírem de lá? Qual foi a forma que Deus escolheu para marcar a saída do povo de Israel do Egito? Lembra qual foi? A Páscoa. Nós estamos aí na iminência da Páscoa. Teremos a mesa da ressurreição. Teremos o culto da ressurreição. Vamos celebrar a Cristo ressurreto. E é interessante que Deus marcou a história do povo, da libertação do povo de Deus, do povo de Israel, através de uma refeição. Porque lá no passado, Deus disse para o povo, matem um cordeiro, assem um pão sem fermento, e comam às pressas, façam uma refeição entre família, e quem não tiver com quem comer, ou quem não tiver em casa com o que fazer, que alguém do seu lado, um vizinho lhe convide,
para participar junto, mas nenhum israelita, nenhum do meu povo ficará sem participar dessa refeição. E com esta refeição, Deus marca a história de libertação do seu povo. Queridos, isso intriga meu coração, porque Jesus escolhe a mesma refeição, Jesus escolhe a mesma ocasião, quando Israel, todos os anos, na data exata, quando o povo de Israel foi liberto, na Páscoa, fazia essa refeição de lembrança, de memória. É isso que Jesus está fazendo. Olha, eu quero que vocês tenham em mente que hoje, a partir de hoje, eu faço uma nova aliança com vocês. A partir de hoje, há um novo testamento sobre vocês. Não mais a libertação meramente do Egito, da escravidão do Egito, mas a libertação do poder das trevas, do pecado, a libertação do império das trevas sobre vocês. Eu sou o Novo Testamento, a nova aliança de vocês. Vocês não precisam mais olhar para o passado, lá há mais de 1000 anos atrás, mas olhem para mim, todas as vezes que vocês se reunirem, e não é mais uma vez por ano, é todas as vezes, quando estiverem em família, quando estiverem em igreja, lembrem-se de mim, celebrem a mim, não me percam de vista, porque eu fiz, ou ia fazer naquela ocasião, tudo por vocês. Eu faço uma nova aliança no meu sangue. Queridos, sabe o que é interessante? Talvez os discípulos pudessem entender que lá na cruz, se Jesus não tivesse dito isso para eles, antes de ele ir para a cruz, poderia ser que lá na cruz os discípulos entendessem: meu Deus, realmente ele morreu porque foi entregue, porque foi traído. Realmente os algozes, os soldados, Pilatos, Herodes, todos foram cruéis com ele, por isso ele morreu. Mas não, Jesus está deixando bem claro: eu me dou por vocês, é o meu sangue vertido na cruz que faz a diferença, eu decidi vertê-lo por vocês. Não percam isso de vista. Há um propósito para uma refeição, há um propósito para um encontro, há um propósito para sentar-se à mesa na memória de Cristo, queridos. Como seriam esses discípulos, esses apóstolos, reunindo-se em família, sentados à mesa, depois da morte de Jesus, sem ter essa instrução, sem ter essa instituição por Jesus? Como seria? Imagine. Perplexos, perdidos, sem esperança, sem sentido. Mas a partir disso que Jesus disse a eles, todas as vezes que eles se reuniam, havia um sentido, havia um propósito, havia esperança. Havia esperança. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios: vocês precisam voltar à essência, à mesa da memória. Vocês não estão se lembrando do verdadeiro sentido da experiência na mesa, como igreja, como família. Vocês não estão entendendo. Por isso ele lembra, por isso ele traz à tona aquilo que Jesus fez. E Jesus continua dizendo, ele dá ênfase: façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Sempre. Eu gosto dessa palavrinha sempre, porque ela dá um sinal de constância, de permanência, de insistência, de obediência. Ele está dando uma ordem: façam isto, não deixem de fazer, não deixem. Por isso que nós precisamos, como igreja, estarmos sempre reunidos. E eu acho tão lindo e tão maravilhoso, acho que vocês vão concordar comigo, né? Onde há uma reunião de crente, há o quê, gente? Comida. Vocês estão de acordo? Glória a Deus. Queridos, acho que a gente nunca comeu tanto, né, Fabi? De janeiro para cá. Meus queridos, como é gostoso, como é maravilhoso. A gente se reúne, é claro que não acontece nos cultos de domingo nem de terça, mas vem no encontro de mulheres, vem no encontro de homens, vem no imersão de jovens, vem no Up Teens dos adolescentes, até os kids aí, em algumas atividades, não sei se todas, nos próprios cultos talvez tenham lanche, mas
Em toda e qualquer reunião, queridos, há o quê? Comida. Crente gosta de encher o bucho. Gente, não é porque a gente é faminto, não é porque a gente é glutão. Parece que tem uma essência dentro de nós, comunhão. Jesus nos chama para a comunhão. E sentar-se à mesa, partilhar de uma refeição, queridos, é a melhor coisa que a gente faz para estreitar um relacionamento, para conhecer um ao outro. Tão gostoso. Nós tivemos um encontro de homens aqui na quinta-feira. Depois de uma palavra abençoada, desafiadora, eu até brinquei, nós enchemos o bucho espiritual, agora vamos encher o bucho carnal ali, mas vai ser benção. E tão gostoso sentar à mesa com gente que às vezes você conhece, mas não tem tanta intimidade assim, não tem tanto tato, não tem tanta liberdade, você passa a conhecer mais. Nós vamos ter a mesa da ressurreição, queridos, que oportunidade de convidar alguém que você tanto anseia, conhecer mais, estreitar o relacionamento, levar a palavra de Deus ao coração dela. Olha que oportunidade, sentar-se à mesa. Eu tenho uma história para contar para vocês. Em Londrina, na igreja de onde viemos, lá na 2ª IPI, quando nos foi dado o desafio de cuidar de um pequeno grupo, de uma célula, eu e a Fabi, inexperientes, pela primeira vez iríamos dar início a um pequeno grupo. Então nós passamos a convidar as pessoas. E aí, por uma conexão divina, eu conheci um rapaz que estava chegando à igreja e participando do classe de novos membros e iria para o batismo. E ali eu pude conhecê-lo e fazer um discipulado com ele. E através dele nós conhecemos a esposa dele e nós convidamos eles para jantarem em casa. E depois dessa janta, nós convidamos eles para participarem do pequeno grupo conosco. Então, eles caminharam conosco um bom tempo, são nossos amigões hoje. Mas, sabe o que essa moça disse para a Fabi, um tempo depois? Ela aceitou o convite para estar conosco em casa. Foi uma janta muito gostosa, maravilhosa, e uma troca de experiência muito agradável, uma conversa muito agradável. Foi muito bom, foi edificante, gostoso. Mas dias depois, numa conversa com a Fabi, sabe o que ela disse? Há 10 anos eu venho nessa igreja. Há 10 anos eu venho nessa igreja. E nunca ninguém me convidou para ir na sua casa. Há 10 anos eu venho nessa igreja, eu entro e saio. E nunca recebi um convite. Nunca tive uma amizade. Ah, queridos, essa moça chorou quando recebeu o nosso convite, e de pronto aceitou. Foi uma virada de chave na vida dela. Hoje ela é uma benção, hoje ela faz isso na casa dela, recebe as pessoas. É tão gostoso, gente, tão gostoso entender que nosso propósito de se reunir, estar junto, é para exaltar o nome de Cristo. Então nós não podemos deixar de fazer isto em memória do Senhor, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, é sempre, queridos, nós precisamos ter em mente que nós anunciamos a morte do Senhor. Há uma proclamação na mensagem da mesa, há uma proclamação na experiência da mesa, queridos. Sabe de uma coisa? Uma festa, uma reunião, um encontro de embriaguez, de glutonaria, sem propósito, sem sentido, não convém para um cristão. Não convém para alguém que teve a sua vida marcada pela cruz de Jesus. Não. Porque aquele que foi chamado por Cristo para viver na presença de Deus como filho, como filha, e teve a sua vida encharcada pelo sangue de Jesus, purificada pelo sangue de Jesus, não pode se dar ao luxo de participar de reuniões, de estar com gente que não tem propósito, mas simplesmente se entregam aos prazeres carnais. Nós precisamos ter cuidado, queridos.
O apóstolo Paulo está dizendo, se a gente voltar os olhos ali para o capítulo 10, ele compara as refeições que eles estavam tendo, fora do propósito de Deus, como refeições idólatras, consagradas a demônios, porque simplesmente estavam deixando de lado a essência da celebração, da memória, da lembrança do que Jesus fez. E estavam se entregando à carnalidade, simplesmente alimentando o seu ego, o seu pecado. Nós não podemos nos dar ao luxo disso, queridos. As nossas refeições, não só a ceia aqui uma vez por mês, não. As nossas refeições, elas têm que ser permeadas, os nossos encontros, os nossos relacionamentos, nosso momento de comunhão, não só com gente da igreja, não só com irmãos e irmãs em Cristo, mas como família, entre amigos, tem que ser permeada da vida de Cristo, da memória de Cristo. E Deus pode te usar, sabia disso? Talvez você não tenha alguém para sentar-se com você à mesa. Talvez você se assenta sozinho. Talvez a pessoa que você gostaria que partilhasse desse propósito com você à mesa ainda não se despertou, ainda não segue o mesmo caminho que você. Fique firme. Entenda uma coisa, em primeiro lugar, o Senhor Jesus está presente com você. Eis que estou convosco todos os dias. Ele se revela, Ele participa conosco das nossas refeições, queridos. Quando nós damos graças a Deus pelo nosso alimento, não é simplesmente, Senhor, obrigado porque hoje nós temos o que comer, não. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo o que precisávamos. Obrigado porque o Senhor é o nosso alimento, o Senhor deu da sua vida por nós. Obrigado, Senhor, porque nós só estamos aqui, porque um dia o Senhor se entregou, um dia o Senhor morreu naquela cruz, um dia o Senhor ressuscitou, porque um dia o Senhor vai voltar, há uma esperança. Por isso que Ele diz, até que Ele venha, continue, prossiga, não perca o alvo, tenha os seus relacionamentos para a glória de Deus, queridos. Aproveite o melhor que Deus te deu, a sua casa, a sua família, a sua mesa. Convide gente para estar com você, compartilhe da sua vida, troque experiências, faça laços de amizade, alianças com outras pessoas. Deixa Deus te usar e que você seja aquele que vai transmitir essa proclamação, essa palavra, e vai levar outras pessoas a terem essa memória. Que gostoso, queridos. Nós estamos tendo uma experiência em casa com a Elô, principalmente, começando a ter entendimento das coisas. Às vezes ela faz uma pergunta lá, a Fabi fala, essa pergunta é teológica, para o papai responder. Papai, por que Deus fez assim? Papai, por que as coisas são assim? Gente do céu, ao mesmo tempo que a gente é pego de surpresa, sim, embanana todo para responder, mas que gostoso, que agradável ver os nossos filhos começando a entender o propósito e vivendo a presença de Jesus no nosso lar, nas nossas refeições, queridos. Não vamos perder isso de vista. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando, como eu gostaria de voltar atrás. Como eu gostaria de ter uma segunda chance com alguém. Com meu pai, com minha mãe, com meu filho. Senhor, mas não tem como mais. Mas e a partir de agora, com quem você pode fazer isso? Torne as experiências da mesa na sua vida uma experiência tão singular, tão única e tão edificante, como foi desses apóstolos, desses discípulos. Todas as vezes que esses homens, esses jovens se reuniam, eles nunca mais esqueceram, porque Jesus marcou seus corações com algo tão básico, tão singular. Eu quero chamar aqui os presbíteros à frente para nos ajudar.
Jesus tomou o pão naquela noite e partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Quando Jesus parte o pão, talvez os discípulos não compreenderam ali na hora, porque naquele encontro, naquela refeição, Jesus estava anunciando algo que aí ia acontecer. Hoje, nós lembramos de algo que aconteceu, mas quando talvez esses jovens se depararam com a cruz, com o corpo de Jesus deslacerado, o sangue escorrendo pelo madeiro, encharcando o solo, com certeza eles entenderam, era disso que ele estava falando. Tem todo sentido. E uma vez que esse pão foi partido, não tem mais volta, está consumado. Ele fez tudo o que nós precisávamos, queridos. Ele provou o seu amor da forma mais cruel possível, para ninguém dizer que é mentira e que não valeu a pena e que não foi algo grande e significativo. Não, ele fez tudo da melhor maneira que podia, com tudo o que tinha. Ele se entregou por mim e por você. Portanto, eu quero te convidar a participar dessa ceia, lembrando e tendo em memória quem é Jesus na sua vida. É o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que deu a vida por você, aquele que abriu as portas da eternidade para você, aquele que abriu as portas da comunhão com Deus para você, aquele que te deu paz, aquele que restaurou a tua sorte, aquele que renovou as tuas forças, aquele que te deu alegria, aquele que é a tua esperança em um mundo perdido. É Ele e ninguém mais. É Ele e ninguém mais. Quem pode participar da ceia, queridos? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram batizados, são discípulos de Jesus. Nossos filhos também batizados participam também com sua família, com seus pais, em aliança com o Senhor. Se você não é daqui, mas nos visita e está em comunhão com a sua igreja, você também é convidado a participar e estar conosco nesse momento. Quero convidar você que vai participar a ficar em pé. Você pode receber os elementos e já ir participando. Mas antes eu quero orar. Quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por marcar os nossos corações de uma forma tão singular, tão básica e tão essencial, mas que não vamos esquecer nunca mais. Pai, sim, que realmente todas as vezes que sentarmos à mesa no nosso lar, venhamos a lembrar unicamente do Senhor. Nunca venhamos nos esquecer quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Senhor, marca o nosso coração com essa verdade. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos, são apenas uma representação, um sinal daquilo que o Senhor confirma através do Espírito Santo no nosso coração. Então, Pai, traz-nos a força necessária, a graça necessária, a fé necessária, Senhor, a saúde de Cristo, Pai, que tanto precisamos. Restaura-nos, ó Deus, nessa noite mais uma vez. Ó Pai, nós consagramos a Ti e pedimos: ora, vem, Senhor Jesus, até que Ele venha, no nome do Senhor Jesus. Vamos participar, queridos, todos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Vamos todos ficar em pé, queridos. Vamos cantar, continuar cantando essa canção. Que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Teoricamente, nós não encerramos a mensagem ainda. Eu quero pedir para os irmãos colocarem ali. Lucas, o último slide, por favor. Lucas 22. Olha que interessante. Lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai se reunir com os discípulos, ou está reunido com eles, ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Sabe o que eu vou dizer para você? Ele ansiou ardentemente, desejosamente estar com os discípulos pela última vez antes de não estar mais nessa terra.
mas Ele anseia ardentemente ceiar com você e com a sua família no reino de Deus, na consumação dos séculos. Meus queridos, não perca isso de vista. Até esse dia, até esse grande banquete na bodas do Cordeiro, com o Senhor Jesus sentado à mesa. Meus queridos, nós vamos continuar aqui, sim, proclamando essa mensagem com as nossas refeições, com a ceia do Senhor, até que Ele venha, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Que você tenha experiências com o Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e não recuse quando Ele te chamar para uma grande obra, viu? Quem há de ir por nós? Encerramos a série, mas o chamado ainda continua, não é, queridos? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que vivemos nesse dia. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor. E nós começamos a semana, Deus, a partir desse dia tão esplêndido, tão gostoso na Tua presença. Pai, nos dê mesmo uma semana, Senhor, repleta, permeada, encharcada da Tua presença, Senhor, do Teu amor. Que possamos ver o Teu agir, que possamos celebrar ao Senhor nas segundas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Senhor, até que estejamos aqui mais uma vez celebrando no dia do Senhor, no domingo. Pai, mas que o Sem Nome seja glorificado em tudo que fizermos, no nome de Jesus. Ó Pai, dá-nos uma semana de paz e que possamos ver mesmo milagres acontecerem. Ó Deus, enfermos sendo curados, portas sendo abertas, ó Deus, Pai, relacionamentos sendo restaurados, no nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, que se revela dia a dia no nosso lar, nos nossos relacionamentos, sentados à mesa, na experiência da mesa, seja com vocês hoje e sempre, em nome de Jesus. Volte em paz. Deus te abençoe, queridos.